Olá pessoal, bem-vindos ao canal Seadras. Eu sou Rodrigo Godoy e venho aqui hoje trazer uma reflexão sobre educação à distância, uma vez que nós estamos perto de entrar com um novo marco regulatório e quero explicar um pouquinho das nuances que fizeram com que chegássemos a esse momento. Se interessa por esse conteúdo? Então venha comigo. Vocês devem saber, mas a educação à distância já tem um tempo que ela acontece. Ela veio da carta, passou para o rádio, televisão, e agora estamos com os computadores e tudo mais. A questão é que a educação à distância ela é vinculada à tecnologia vigente, sempre pensando em criar situações onde a tecnologia existente faça com que nós possamos dar educação e levar a educação aonde não tenha condições de receber a educação de uma forma tradicional. Desde a década de 90, quando nós começamos a introduzir a internet mais forte na educação à distância, já criamos conceitos relacionados a essa modalidade. Maureen Kersley, em 1996, já traz um conceito relacionado à modalidade de educação à distância. Para eles, educação à distância é o planejamento e a apresentação sistemática de uma aprendizagem que ocorre em um lugar diferente daquele onde o ensino é ministrado. Portanto, a gente estrutura um processo de aprendizagem para que ele ocorra longe, ou seja, não é no mesmo local que tem aquele professor, aquele elaborador do conteúdo. O novo marco regulatório traz a ideia de oferta. O que é essa oferta? Não foge do que a gente já traz de educação à distância, porém traz uma perspectiva bem direcionada. Então vamos ver o que é esse conceito de oferta de educação à distância pelas séries do MEC. A oferta de educação à distância é a oferta educacional organizada de modo que os processos de ensino e aprendizagem ocorram com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, permitindo que os estudantes e profissionais da educação estejam em lugares ou tempos diversos. Aqui as séries deixam bem claro que agora temos as tecnologias de informação e comunicação. Então, toda essa estrutura que vai ser planejada e organizada tem que utilizar das tecnologias de informação e educação para que os estudantes e profissionais da educação consigam fazer com que a educação aconteça em lugares e tempos diversos, ou seja, respeitando a ideia que já é bem antiga de tempo e espaço livres dentro do contexto de educação à distância. Portanto, nós temos que entender que a modalidade de educação à distância não é um recurso, e sim uma forma completa e estruturada de ensinar e aprender, que se organiza com bases pedagógicas. Um recurso, por outro lado, seria algo que apenas compõe o ensino, como ferramentas tecnológicas, plataformas de ensino, tudo isso é um recurso utilizado dentro da educação à distância. Por que eu estou conceituando a questão da modalidade, da oferta de educação à distância, diferente de recurso de educação à distância? Porque muitos de vocês conheceram a educação à distância por conta da pandemia. E aquilo na pandemia não era educação à distância. O que nós tivemos na pandemia? A educação à distância ela é planejada. Ela tem um material didático cuidadosamente elaborado para o formato remoto, plataformas adequadas para a interação e mediação do aprendizado, estratégias específicas para o engajamento e avaliação dos estudantes e a flexibilidade como uma característica fundamental. Já nesse ensino que foi proposto na pandemia, ele foi reativo, era implementado às pressas devido a toda aquela crise, para as instituições se manterem. Ele era limitado aos recursos que a instituição tinha. Então, às vezes, ela tinha pouca ou nenhuma para poder adaptar
a educação à distância. Então, replicando algumas práticas do presencial, apenas imprimindo material e mandando, por exemplo, entre outras coisas que aconteciam. E era provisório, não tinha um planejamento a longo prazo, os recursos eram ínfimos e não estavam preparados para que aquele curso se prolongasse tanto. Porém, muitos entenderam aquele ensino emergencial como educação à distância e começaram a empregar aquilo como educação à distância, pois viram que foi barato, porque eles fizeram aquilo para se manter num período de crise. E se eles conseguiram se manter num período de crise, imagina se não tivesse a crise. Então começaram a fazer cursos ruins que tinham a possibilidade de serem mais baratos. E o que aconteceu? A educação à distância foi deslanchando, deslanchando, deslanchando e acabou que em 2022 estava pareado com os cursos presenciais. Porém, a qualidade que era vista, né, e acabou assustando todo mundo e teve uma fiscalização um pouco maior nesses cursos à distância, descobriu muita irregularidade no processo de aprendizagem, cursos que não eram realmente bons, muita gente criticando e achando que a modalidade da educação à distância era ruim. Isso fez com que o Ministério da Educação se posicionasse e viesse com uma nova proposta de legislação para educação à distância. Ele veio com esses pontos principais que a gente pode destacar. Cursos, formatos e entrega, então no caso de modalidade vai passar para oferta, vai ter 3 tipos de ofertas, vai ter controle de presencialidade maior, atividade síncrona não vai ser mais considerado um momento presencial, vai ter quantidade limite de participantes, a estrutura do endereço e o endereço das IES, elas têm que ser exclusivas, assim como os polos, vai ter visita em loco nos polos para avaliação, as avaliações de aprendizagem terão que ter questões discursivas, terão que ser 2 vezes no semestre e o corpo docente vai ser integrado em professores. Não vai existir, por exemplo, mais aquela questão do tutor pedagógico, tutor mediador, tudo vai ser nomeado como professor. Isso tem uma briga aí de sindicatos e tudo mais. Por isso que a legislação até agora não saiu, porque muita gente ganha dinheiro com essa estrutura limitada da educação à distância. Essas pessoas que ganham dinheiro estão forçando alguns ajustes, que alguns deles eu acho até coerente. Por exemplo, uma atividade síncrona regularizada, eles estão colocando para ser no máximo de 50 pessoas. Porém, tem salas de aulas que tem 60 pessoas. Isso aí não vai atrapalhar. E outra questão é exigir muita presencialidade, sendo que a presencialidade não caracteriza que o curso vai ser bom ou ruim. E é isso que eu quero falar agora. Se você quer entender mais sobre os marcos, eu expliquei mais sobre os marcos regulatórios, o que está presente até agora, que não saiu o marco, né? Como eu disse, está atrasado porque tem esse embate de ideias, dinheiro, né? Quem vai perder dinheiro não quer fazer com isso. Muitos polos, por exemplo, vão ser fechados. Mas eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Então você pode ver lá que eu detalho o que tem nesse marco regulatório até então. Não é o que vai sair. A gente não sabe. Pode ser, mas a gente não sabe. Mas o que eu quero falar é disso. Não é a presencialidade. E isso que eles estão achando que é o que vai dar a ser qualidade para o ensino. Sendo que o ensino nosso, do Brasil, está ruim, não é na modalidade à distância, em todos, por causa que as fiscalizações não estão sendo coerentes, e isso que tinha que ser melhorado. Mas isso é papo para outra hora. Vamos falar sobre a educação à distância e a educação presencial. O que temos de diferença dessas modalidades? Bom, o que ocorre é que algumas características são diferentes nos dois contextos. Por exemplo, no contexto do ensino presencial, a interação é direta entre alunos e professores. Eles estão no mesmo local.
Porém, na educação à distância, ocorre predominantemente por vias de ferramentas tecnológicas, tanto que a cada tempo essa tecnologia vai mudando esse formato de interação. Isso não quer dizer que vai ter menos interações. Tem muitas pessoas que eu vejo que tem mais interações pela rede social do que pelo seu convívio no dia a dia, presencialmente falando. Outra questão é que a autonomia dentro do ensino presencial ela é moderada. Os alunos seguem um cronograma com horários fixos e uma maior supervisão direta. Muitas vezes o professor, se a turma não for muito empenhada, ele praticamente faz todo o trabalho pedagógico lá, ele é o centro das atenções, domina o conteúdo e o aluno só absorve aquilo que o professor está empurrando. Não tem uma autonomia de estudo. Porém, no ensino à distância, é uma autoautonomia. O estudante é exigido em seu ritmo de estudos, é exigido na questão de buscar o conhecimento, de estabelecer seus prazos, de se disciplinar quanto toda a sua rotina. Isso já prepara ainda mais esse aluno para o mercado de trabalho. Como eu disse, às vezes o aluno do presencial fica só naquela fala do professor, não vai além. Então ele vira um profissional mediano. Já o aluno de educação à distância que entra nessa modalidade com afinco, ele vai muito além, porque ele já aprende a estudar, aprende a correr atrás dos seus objetivos. Outro ponto que nós podemos falar é que toda a estrutura do presencial é focada no seu ambiente físico. Ou seja, com os recursos adaptados para aulas expositivas, práticas e dinâmicas que estão relacionados ao que ele tem presencialmente. Já no ensino à distância, esse planejamento parte para um contexto de um ambiente digital, onde os recursos de aprendizagem são muito dinâmicos. Vai de materiais didáticos interativos, estratégias de mediação, suportes tecnológicos e a estrutura muito mais dinâmica, que pode também ser aplicado ao presencial, mas que sabemos que não é aplicado totalmente, né, na íntegra. O que seria ideal, né, casar essas duas modalidades e que a proposta legislativa tornando essa oferta uma questão só de opções de escolha de tá oferecendo, né, como oferta oferecendo seu curso. Então a gente caminha para um ambiente mais propício à criatividade pedagógica, onde vamos poder usar o que é de melhor nas duas modalidades. E pensando que não tem, né, a melhor modalidade, porque o que é uma modalidade? O que é um ensino bom, né? O que é aquela qualidade? Temos que entender que a qualidade de uma disciplina não está ligada à sua modalidade, mas sim ao planejamento pedagógico, ao alinhamento dos objetivos de aprendizagem e à eficácia dos processos avaliativos. Se o professor planejou bem essa disciplina, se o professor consegue criar uma estrutura que o aluno vai aprender, vai chegar aos objetivos propostos e ele consegue avaliar que esse aluno chegou e que todo o processo de aprendizagem foi concluído com êxito, essa disciplina vai ser boa, seja no presencial, seja à distância. O que temos que melhorar é toda essa questão de entender e fiscalizar uma educação de qualidade, seja ela em qualquer proposta de modalidade, de oferta e tudo mais. Pensando nisso, o que nós podemos fazer para que uma oferta, né, que uma disciplina seja boa? Nós temos que focar na avaliação e nos relatórios de desempenho. Porque quanto mais feedback, quanto mais nós dedicarmos a estudarmos os processos avaliativos baseados em toda a nossa estrutura de planejamento, vai ser uma disciplina ideal, seja qualquer oferta, qualquer formato, porque a oferta e a modalidade é só uma opção de trabalho pedagógico. Se aquele curso só pode ser oferecido em determinado local à distância, planejemos para que ele seja oferecido da melhor forma possível para que esses alunos aprendam o que precisam aprender.
E é isso que vai fazer uma modalidade, um curso ter qualidade ou não. E eu trato muito dessa questão da qualidade, não depender da modalidade, porque eu gosto muito da educação à distância, porque eu vejo bastante potencial e sei do preconceito que existe com ela. Porém, eu sei que esse preconceito existe pela falta de conhecimento e tudo mais. Como nós podemos ver, eu deixei aqui claro, Platão condenava o aprendizado da escrita, pois isso tornaria a mente preguiçosa. Ele achava que, colocando as ideias nos livros, as pessoas deixariam de querer que ficasse na cabeça todo o conhecimento. Porém, a gente descobriu que o estudo, né, é feito pela atividade escrita, né, através dos livros, era essencial e foi muito bom para levar o conhecimento de um local para o outro. Só que demorou mais de 300 anos para sair da aprendizagem oral para a escrita. Então, se sair da oral para a escrita demorou 300 anos, a gente já está bem avançado na educação à distância, não é mesmo? Então é isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido todo esse contexto que nós estamos, né? O marco regulatório deve sair por agora, não é para passar de fevereiro, em março já tem que sair todo o processo de fiscalização, então vamos ficar antenados e se inscreva no canal, porque vou falar aqui, assim que sair um marco, né? A legislação, vou detalhar ela, falar possibilidades de trabalho e tudo mais, e sempre dando dica aí para instituições, professores e alunos sobre o universo da educação e principalmente da educação à distância, que vamos deixar de ter preconceitos, que é apenas uma modalidade ou futuramente uma oferta. Abraços, até mais, tchau, tchau.